Aqui a gente está falando de Levíticos 1, né, da questão da lepra que trazia, e a gente vai falar, discorrer sobre o nascimento do bebê, quando ele é gerado, quando a alma entra no corpo, a formação do cérebro, em que momento que essa alma vai entrar no cérebro, a formação da visão, né? Então, tudo isso nós vamos falar hoje na nossa aula. E outras coisas que a gente só vai ver no discorrer aqui da nossa leitura. Então, Rabi Abba citou o versículo aqui. Na minha cama à noite procurei aquele que a minha alma ama. Né? Cântico dos Cânticos 3, 1 e 2. Geralmente, Cântico dos Cânticos ele tem uma conotação muito sexual para aqueles que não conhecem a Torá. E também a Torá tem também um conceito, para aqueles que não conhecem ela, elas têm um conceito muito sexualizado da Torá em si, então pegam certas partes que falam dessa relação de cama, de relação marido e mulher, e usam aquilo dentro de uma linguagem no nosso mundo, quando na verdade tudo isso é metafórico em relação ao que nós devemos ter com o mundo espiritual. Então, o amado aqui da alma, a gente vai perceber durante a leitura quem é. Ele disse: esse versículo é dito pela comunidade de Israel que está no exílio, jaz no pó, em um estranho país impuro, e por isso ela reclama de sua cama e busca aquele a quem sua alma ama, para libertá-la de lá. Ela o procura, mas não o encontra, porque não é sua maneira de se unir a ela. Se não for em seu tempo, ela chama para ele e ele não atende. Veja, então, se não for no seu tempo, ela chama por ele e ele não atende. Porque ela mora entre outras cidades e apenas seus filhos ouvem a sua voz. O Rabi Isaac interpretou assim: eu reclamo da minha cama para que ele se junte a mim, para me alegrar e me abençoar. Por quê? Como aprendemos da união do rei com a comunidade de Israel, muitos apenas obtêm sua santa herança e muitas bênçãos são acumulados para o mundo. Abiabe estava caminhando um dia de Cafar para Caniá, para a caverna de Lude, juntamente com o Rabino Yossi e o Rabi Riá. Rabi Yossi disse: está escrito, uma mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido. E a comunidade de Israel é chamada de uma mulher de coragem, Cail, porque ela é a senhora de tantas legiões de homens poderosos, Caial-in. O Rabiaba então disse: deixe cada um de nós dar alguma exposição da Torá. E ele mesmo começou com o verso: quem encontrará uma mulher virtuosa? Provérbios 12, 4. Ele disse: a mulher virtuosa é a comunidade de Israel, e não uma mulher de verdade. Como acabamos de explicar, quem encontrará, quem conseguirá estar plenamente e sempre com ela, pois o seu valor supera em muito o das pérolas. Quem verdadeiramente não adere a ela e de coração cheio, ela vende nas mãos de outros povos. Veja, quem não se adere totalmente à questão de Jerusalém superior, quem realmente não entra dentro dos estudos da Torá, quem realmente não dá toda a sua vida para isso, ele é vendido para os outros povos e não nasce mais dentro de uma configuração de Torá. E eles se afastaram dessas preciosas pérolas sagradas e não têm parte nisso, se afastaram dos estudos da Torá. O Rabi Ria expôs o seguinte verso: o coração de seu marido confia nela e ela não terá falta de lucro. Ele disse: o marido é o santo bendito seja ele que designou para governar o mundo inteiro e colocou em suas mãos todas as suas armas e guerreiro. Por esta razão ela irá não falte lucro, ou seja, não terá falta de lucro.
Rabi Yossi tomou o seguinte verso: ela traz para ele o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ela proveu o bem para o mundo, para o templo do rei e para aqueles que o frequentam. É isso? Quando os dias do céu brilham sobre ela e se unem a ela adequadamente, quem são então os dias da sua vida? Pois a árvore da vida enviou sua vida e brilha sobre ela. E o Rabiaba disse: tudo é bendito, e todos esses versículos podem ser aplicados à comunidade de Israel. Quando uma mulher concebeu uma semente, e agora a Torá está dizendo aqui que quando a mulher tem um filho, aprendemos que se uma mulher concebe a semente, primeiro a criança será um menino. Rabiaba disse: mas não aprendemos que Deus decreta se o germe será masculino ou feminino? E o Rabi Yossi respondeu: de fato, Deus distingue se o germe vem de uma fonte masculina ou feminina. E, portanto, ele decreta se a criança será homem ou mulher. Rabi Arra também perguntou por que a palavra semente concebida é usada uma vez de meramente concebida. Ou seja, por que tem essa palavra semente? O Rabi Yossi respondeu: uma mulher, desde o momento em que engravida até o parto, não pode falar sobre nada além do filho que terá, seja menino ou menina. Então, dentro disso, aqui a gente vê o momento da concepção. Existem alguns momentos muito importantes aqui. Quando o homem ele chega ao êxtase primeiro do que a sua mulher, então diz que vai nascer uma menina. Se ele espera a esposa chegar primeiro na ovulação, chegar ao momento exato, e depois sim ele chega, vem um menino. É isso que o Zohar diz. E que durante esse ato, esse momento dessa semente ser concebida, vai acontecer um monte de questões envolvidas aqui, como nós vamos ver. Deus decretou, mediante a intenção do casal. O Rabi Ezequiel lembrou aqui o versículo: ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, de feixes de semente e os semeias de uma só vez. E com o tempo cada espécie aparece separadamente. Assim o santo bendito seja ele, faz a sua obra com sabedoria ele juntou todos e os semeou separadamente. E depois cada trabalho saiu em seu tempo, como é dito. Na sabedoria ele os fez todos. Observe que quando o homem vai se unir com a sua mulher em santidade, seu santo pensamento desperta um espírito composto de masculino e feminino. E Deus nomeia um mensageiro que se encarrega da concepção dos seres humanos. Ele confia esse espírito e informa onde depositá-lo. E também há várias ordens ao espírito. Então o espírito desce à terra com uma certa forma que carregavam sua imagem acima. E nessa forma ele é criado e caminha neste mundo. Enquanto essa forma é como um homem, ele retém sua forma neste mundo. Ou seja, enquanto ele está com o corpo, ele mantém a sua forma aqui. Lá no livro de feitiçaria, de Asmodai, descobrimos que aquele que sabe como praticar magia do lado esquerdo deve subir a luz das lâmpadas e manifestar certos encantamentos, e chamar o lado impuro e os preparativos por seu nome, lavrar seus formulários para aqueles que ele convida, e diz que está pronto para a sua ordem, e dizer que está pronto para a sua ordem. Então aquele homem deixa o domínio do seu amo e é encarregado do lado impuro. E por seus encantamentos, dois espíritos aparecem na forma de homem, que lhe mostra como conferir certos benefícios ou fazer certos tipos de danos em certos momentos específicos. É-lhe proibido deixar o vaso da sua casa na posse do outro lado, porque muitos emissários estão à espreita para punir tal ato. E a partir desse momento não lhe são passadas quaisquer bênçãos, especialmente se ele designar para o outro lado. O mais precioso de si mesmo, bem, a partir desse momento ele pertence a ela,
E quando chega a hora em que a forma celestial que lhe foi dada deve partir deste mundo, o espírito maligno ao qual ele aderiu vem e o leva, e ele nunca mais vai ser restaurado nele. Quando a alma está prestes a descer neste mundo, ele primeiro desce no jardim terrestre do Éden, e lá vê a glória das almas dos justos, e depois desce a Guiena, e vê os ímpios que gritam, infortúnio, infortúnio, e não encontram compaixão. Esta forma santa está em seu suporte até que surja no mundo, depois disso ela acompanha e cresce com ela. Observe que todos os espíritos são compostos de masculino e feminino. Ou seja, uma alma, quando vai entrar nesse mundo, ela não vem somente de uma forma, ela tem duas formas. Ela vem de uma forma onde ela, primeiramente, vem unida. Ela vem masculino e feminino, ou seja, uma alma é composta. Uma alma ela não é só. O lado masculino e o lado feminino fazem parte da mesma alma, e essa mesma alma é dividida em dois. O lado esquerdo é o lado feminino, o lado de receber, e o lado direito é o lado masculino, o lado que doa. Então a responsabilidade do homem é de trabalhar, manter a sua esposa, enquanto a mulher cuida do lar e recebe do marido. Muito bem. Essas duas almas, e agora a gente está falando de uma forma literal, quando elas descem para esse mundo, então elas se dividem. Elas vão se dividir em duas outras formas, em dois corpos. Um pedaço vai para cada corpo. Dentro disso, o que acontece? Ela vai, então, ocupar um corpo masculino e um corpo feminino. Aquilo que nós chamamos de almas gêmeas. E aí o Zohar vai seguir discursando sobre esse assunto. Então, dentro dessa questão, essa alma ela é dividida e ela entra nesse mundo. Uma parte vai para um corpo masculino e outra parte vai para um corpo feminino. Então, observe, a alma ela é dual, ela não é uma alma só, ela é dividida, segundo o Zohar. Ela, quer dizer, se você acha a sua alma gêmea, você é uma só com aquela alma. E aí, então, ao vir para esse mundo, vocês separam, um vai para um corpo masculino e outro para um corpo feminino. Com isso, Zohar segue explicando. Então, os dois elementos são separados. Se o homem é digno, então eles se unem. Então, que ele verdadeiramente encontra a sua companheira. Então, é responsabilidade do homem. E há uma união perfeita de espírito e carne, porque isso está escrito aqui. Quando uma mulher concebe e deu à luz a um filho, e não homem e mulher juntos, pois de acordo com os caminhos do mundo, eles não são unidos no nascimento, como eram quando eles vieram do alto. Porque o primeiro homem e a sua parceira pecaram diante de Deus. E é por isso que eles são separados. Se um homem é meritório, até que agrada a Deus, restaurar seu parceiro, ou seja, Deus pode fazer a pessoa encontrar sua alma gêmea nesse mundo. Mas se o homem ele não for digno, essa outra parte dele, a parte feminina, é dada a outro. E aí eles vão ter filhos que não deveriam ter. Ou seja, a união, por isso que a gente vê lá na questão do Machia, a gente vai ver que o Machia ele vai separar todos os casais errados. Ou seja, qual é a obrigação do Machia? Que ele vai chegar no local, vão ter um casal que eles podem estar muito felizes, vão ter todas as questões envolvidas, mas eles não são almas gêmeas. E aí o Machia separa. Não, vocês não podem. Porque a relação dessas pessoas que não são almas gêmeas vão gerar almas erradas, o que acontece em todo mundo. Os casamentos, as almas estão divididas, as almas estão fora de uma sincronia. Então, dentro disso,
O que acontece? Olha como o assunto é sério. A gente está falando de sexualidade, de geração de filhos, e que o Zorra fala que nesse momento que essas pessoas que nascem fora de um casal que são almas gêmeas, essas almas não dão muito certo. A gente pode ver isso em vários momentos na Torá. A primeira vez que isso acontece é com Rava e o serpente, que gera Caim, que vai gerar todos os pecadores. Depois a gente vê isso novamente acontecendo no caso de Abraham, quando ele, assim, de uma forma mais exposta, ele se relaciona com Agar, que não era sua alma gêmea, ele não teve a paciência de esperar Deus fazer um milagre entre ele e Sara, e aí nasce Ismael. Todos os outros casais, quando a gente vai na Torá, e a gente já falou sobre isso, todos os outros casais que existem na Torá, esses casais eles são casais que foram formados por almas gêmeas. Quando a gente tem o que é construído, preste atenção em cada detalhe dessa aula. Essa aula vai dar uma explosão na cabeça de vocês de informação e de entendimento de Torá, e guardem bem isso, anotem. Alguns assuntos a gente já falou, mas mesmo que a gente repita esses assuntos, eles sempre vão ser muito, muito recentes, porque cada vez mais eles vão fechar alguns padrões. Então é bom que a gente anote tudo, que a gente coloque tudo dentro de um sistema para que a gente possa guardar esse mecanismo. Muito bem. Tudo, veja qual é o nível que está sendo falado, essa história que acontece da entrada de almas gêmeas, e ela é bem descrita na Torá em vários aspectos. Muito bem. No primeiro momento, a gente tem lá que o Noah ele constrói uma arca. Então ele recebe ali a ideia que ele vai construir uma arca, e essa arca a gente sabe que tinha uma medida, e a gente sabe que essa medida vai dar a palavra Lashon, que é hebraico. Quando o Eterno, então, ele designa para ele um mandamento: colocarás 7 pares de casais puros e um par de casal impuro. Então, esses 7 casais, eles são os nossos patriarcas, que eram almas gêmeas. O primeiro era Abraham com a sua esposa, Sara, Itzahak e Rivka, Moshe e Tsípora. Aqui nós temos Aharon e Elisheva, Yosef e Asnat, e finalmente Davi e Batsheva. Esses eram os 7 casais. 7 almas gêmeas que gerariam pessoas perfeitas para que pudesse continuar trazendo entrada de almas. No caso de Jacob, ele traz 12 almas, e finalmente chega no rei Davi, que vai ter, quando ele se relaciona com Batsheva, Shilomon, que foi o homem mais sábio que existiu. Vale lembrar que ele teve outros filhos e que os outros filhos deram problema. Um irmão que se relaciona com a irmã, o filho que deseja o trono do pai. A gente sabe que existem fragmentos dentro da Torá. Então agora o Zohar ele discute essa questão do que está sendo falado e de como acontece com a entrada dessas almas nesse mundo e como as pessoas conseguem encontrar essas almas. Então, se uma mulher ela não encontrou a sua alma gêmea, porque o lado masculino ele não tem mérito para encontrar essa mulher. Então, por isso que quando o Mashiach vier, ele vai fazer como no livro de Esdras. Lá no versículo 10, que ele separou todos os homens judeus das mulheres que não eram judias, mulheres estrangeiras, dentro de um nível a gente pode ver assim, e separou também dos filhos, porque os filhos não eram gerados de acordo com a Torá. Então a gente pode perceber, dentro dessa analogia, dentro do que a Torá está falando, o porquê que existe todo um padrão de relacionamento dentro da Torá
onde eles colocam e prestam muita atenção nas suas árvores genealógicas. Então, é prestado muita atenção nessa questão da genealogia em si. Porque sempre o ponto é que a pessoa encontre a sua alma gêmea e que ela possa viver com essa alma gêmea, trazer almas para esse mundo para estudar a Torá. Não se traz alma para esse mundo por amor, porque quer ter uma grande família, ou porque isso, aquilo, ou porque esqueceu de tomar o remédio, ou porque saiu na noite de forró, pagou. Não, não é nada disso, isso não tem nada a ver com Torá. Essas almas que vão ser geradas, por incrível que pareça, são almas que virão com defeito. Por isso o mundo está do jeito que está. A culpa são dos pais, por o estado emocional do filho, toda a configuração do filho é gerada durante o ato sexual. Se os pais estavam na Torá e tinha configuração de Torá, os meninos podem nascer com configuração de Torá. Por exemplo, existiram pessoas na Torá que foram criados dentro do padrão da Torá, mas se desviaram e acabaram trazendo almas negativas. Também no caso do rei Ezequiel, quando nós vemos lá a história da reencarnação dele, ele sabia que viria dele um idólatra. E aí ele tinha muito medo. E acaba acontecendo realmente, quando um filho está sobre as costas dele, ele fala para o pai, pai, a sua cabeça é muito boa para fazer idolatria. Aí o pai se assusta, acaba soltando ele cai e morre, porque a idolatria já estava dentro dele. E isso também é importante da gente analisar. A idolatria, ela já nasce com a pessoa. E aí, como ele era a reencarnação daquele jovem que Moshe salvou de ser subterrado lá no Egito, então agora ele volta, se divide em duas almas, e uma parte dessa alma ainda tem que passar pela essa questão de morrer assim, porque o pecado de idolatria é a morte quebrando o pescoço, tem que quebrar o pescoço. Muito bem. Aí continua. Então, se a mulher tem um macho, eles são unidos pelo lado direito, ou seja, essa alma veio porque esse casal se uniu do lado direito. E se ela tem uma fêmea, pelo lado esquerdo, sendo então dominante desses dois lados. Portanto, se o menino vier do lado esquerdo, ele pode vir afeminado. Mas se ele vier do lado direito, terá domínio sobre a fêmea. Então, essas questões sexuais também são culpa dos pais, não são culpa das crianças, elas já nascem configuradas. Então, a pessoa faz um ato sexual errado, bota muita força sexual do lado negativo, muitos desejos que não são desejos de Torá, e isso traz uma consequência grande sobre aquela alma que está entrando ali. Muitas miríades são produzidas a cada hora, né, de almas, mas não são chamadas de alma até que sejam estabelecidas no corpo. Isso é somente depois de 33 dias. Então, depois de 33 dias que a criança está sendo gerada, isso também a gente vê em várias questões, principalmente no Lag Baomer, que nós vamos ter agora, no 33º dia. A gente tem uma aula sobre isso no nosso canal, vocês podem lá ver, né? Então, aqui a gente tem uma questão muito séria, tem a embriogenese, né, dos 32 e 33 dias do nascimento da criança. Então, a vesícula do cristalino é formada, ou seja, essa parte da vista onde vai ser desenhada isso que nós chamamos de menina dos olhos, essa parte começa a ser formada. Os fósseis nasais, as palmas das mãos e a planta dos pés. O alargamento do tronco e a estrutura do hemisférios cerebrais, ou seja, enquanto essa parte ela não é formada, não tem como a alma estar totalmente fixada ao corpo. E aí isso o bebê vai estar com 7 a 9 milímetros. Exatamente, a gente tem aqui um avançamento para 70 ou 7, que é uma parte ligada às sefirotes,
e também o 9, que remete à palavra verdade na Torá. Muito bem. Então, dentro dessa concepção da perfeição da Torá e desses conceitos que eles trazem, então, finalmente, eles podem ser, então, unidos nesse momento. Ele diz aqui que ficará impura 7 dias, porque durante 7 dias nenhum espírito entrou para habitar com ela. Durante 7 dias, o espírito procura seu lugar no corpo e só no 8º dia, aí se estabelece, para que o corpo e a alma possam aparecer perante a matrona e se unir a ela. Mas ela permanecerá 33 dias se purificando do sangue. Estes são para permitir que o espírito se estabeleça no corpo. Os 3 dias extras são os primeiros 3 dias após a circuncisão, durante as quais a criança sente dores e o espírito não pode se estabelecer no corpo. A gente sabe que tudo é uma metáfora para a entrada da alma no corpo da criança. Nenhuma coisa sagrada ela deve tocar nesse período de impureza. Todos os dias a comunidade de Israel leva comida da casa do rei para os espíritos dos homens e os alimenta em santidade, exceto aquele cujos espíritos ainda não se instalaram nos corpos. Mas depois de 33 dias ele cuida deles com todos os outros seres humanos, porque seu espírito estão unidos a seus corpos, como todos os outros homens. No caso da mulher, quando então é uma parte feminina, como vem do lado esquerdo, é necessário o dobro do número de dias, pois, como já foi dito, o lado esquerdo predomina. E por isso, no caso da mulher, o espírito demora o dobro para se unir ao corpo. Então, se o espírito do homem ele demora 33 dias, o espírito da mulher demora 66 dias para estar totalmente unido com o corpo. Essa fusão, ela tem um tempo determinado para acontecer e é algo muito bonito. Rabi Judá recordou aqui o versículo: não há santo como Hashem, porque não há outro além de ti, nem a rocha como nosso Deus. Isso é Samuel 2:2. Então, existem outros santos ou outras rochas além do Senhor? Sim, há santos acima, como está escrito, pela palavra dos santos é a exigência. Esse é Daniel 4:14. Israel é santo embaixo, mas nenhum é santo como o Senhor, porque não há ninguém fora de ti, que a santidade de Deus não é como a santidade deles, porque ele não requer a santidade deles, mas eles não poderiam ser santos nele, não há rocha como nosso Deus. Ou como também pode ser traduzido como tsur. A gente, uns dias atrás, tivemos um estudo sobre essa questão da palavra rocha, entre tsur e selá. Depois vocês podem ver no nosso canal essa aula. Então, não há modelador como nosso Deus, conforme explicado em outro lugar, pois o santo bendito seja ele, modela uma forma dentro de uma forma. Veja, a alma é desenhada dentro do corpo, de uma forma absurda, numa fusão que é quase imaginável dentro do nosso sistema, né, de como tudo isso acontece, de como isso é maravilhoso, em qual momento da formação do cérebro, a diferença entre homem e mulher, e tudo isso vai trazer a pessoa esse mundo com uma personalidade. E aí ele diz que ele sopra nele o sopro da vida e traz a vista. O Rabi Ria e o Rabi Arra estavam sentados uma noite com o Rabi Aba e eles levantaram à meia-noite para estudar a Torá. E quando saíram, viram uma estrela colidir com outra estrela 3 vezes e eliminar sua lua. Então eles ouviram 2 vozes de diferentes direções, uma no norte acima e outra abaixo, proclamando: vão agora para os seus lugares, agora a cova do abismo está fechada. E o santo bendito seja, ele vai para o jardim para ter uma alegre comunhão lá com os justos, exatamente nesse momento de estudo da meia-noite. A voz então morreu, ela acabou. E o Rabi Arra e o Rabi Aba
balançaram suas cabeças e disseram: em verdade, esta é a hora em que a comunidade de Israel se levanta para se juntar ao Santo Rei verdadeiramente. A comunidade de Israel só encontra o Santo e Bendito seja Ele com cânticos e louvores até de manhã. E o rei espalha em torno deles um cordão de graça, e não apenas ao redor dela, mas ao redor de todos aqueles que acompanham. Vamos e nos juntemos a ela, assim todos se sentaram. Então é bom acompanhar uma pessoa que estuda a Torá, estar com essa pessoa. O Rabiar, então, discutiu o versículo. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Isso é o Bereshit 2:18. Ele disse, então o homem está sozinho? Não está escrito homem e mulher os criou? E não aprendemos que o homem foi criado com duas faces? Mas o que significa isso é que o macho não se preocupava com a fêmea e não contava com o apoio dela. Ela estava no seu lado e de costa. O que acontece na linguagem da Torá nesse aspecto? Isso quer dizer que, naquele momento, antes de Deus fazer essa configuração, Rava estava de costa para Adão, que era Rorimá. Aqui em cima eles estão unidos em Keter, e há uma divisão, então, onde eles descem, Adão vira Rorimá e Rava Biná. E os dois estavam de costas um para o outro. Se eles não tinham, estavam de costas um para o outro, eles não tinham essa ligação. E essa ligação não era possível. Então foi preciso, né, primeiramente, que o Senhor fizesse essa separação e depois ele fizesse essa união que é feita com a letra Shin, que é uma das letras elementais, e representa o fogo. Essas faces que estavam, duas faces que estavam de costa, mas o que isso significa? É que o macho não se preocupa com a fêmea e não contava com o apoio dela, e ela estava ao seu lado e de costa. Era um só. Então Deus os partiu em dois, os separou, a fêmea dele, e as trouxe até o macho para que pudesse ficar face a face. E quando ela se juntou ao homem, Deus os abençoou como oficial de casamento que abençoa a noiva com as 7 bênçãos. E é por isso que quem se une com a esposa de outro homem prejudica a união divina. Porque a união da comunidade de Israel é com o santo bendito seja, somente se for com ele. Já em tempo de misericórdia ou equidade, quem se une à mulher alheia é como aquela que nega, é como aquele que nega o santo bendito seja ele na comunidade de Israel. E é por isso que ele não preste atenção. É por isso que ele não tem perdão. Não há perdão para o adultério. Nem o homem, nem a mulher que comete adultério não tem perdão. Então, para o arrependimento, até que ele deixe esse mundo. Quando ele deixou esse mundo, aí ele vai ser perdoado. Até que o arrependimento que ele entre no outro mundo para receber seu castigo. Rabi Eliasar disse, quem nega a comunidade de Israel não é recebido como penitente até que seja punido no Guiena. Tanto mais se ele nega a comunidade de Israel e o santo bendito seja ele, e ainda mais se Deus causou a perturbação de formar um bastardo da esposa do outro. Ou seja, se há um adultério, e se desse adultério nasce um filho. Deixa eu só tirar um pouco a preocupação da cabeça de vocês. A gente, antes de chegar aqui não há perdão, a gente viu que havia uma bênção de 7 palavras. Ou seja, eram feita uma bênção, e essa bênção, ela unia essas almas. Nesse caso, se há um adultério, não há perdão. Nos outros casos, se há adultério, também há um grande problema, que vai gerar muitos e muitos problemas para a pessoa. Mas nesse caso aqui, não há aquela unificação das almas gêmeas. E todo mundo está casado errado. Não tem ninguém casado certo. Está todo mundo. Isso é daquelas pessoas que não encontraram as suas almas e não fizeram a união com as 7 bênçãos que está no Sidur para unir essas almas. Então, veja, há algo complexo, todo mundo está separado, ninguém está casado.
Alguns sábios vão falar que nem mesmo no meio judaico as pessoas estão casadas, justamente para não ter esse problema. Então, por causa disso, essa resolução, ela pode, depois de muito arrependimento, a pessoa pode vir a consertar. Mas é bom que a pessoa nunca tenha feito. E se ela fez num momento de desconhecimento, então ela tem ainda o direito de consertar isso. Mas a alma fica maculada por esse pecado. Muito bem. O Rabi Hahia diz, está escrito que ele rouba seu pai e sua mãe. Isso é o Provérbios 28, 24. Aqui o pai disse, é o santo bendito seja, e a mãe a comunidade de Israel. O pai aqui, nesse caso, é o Eterno, né? Que ele rouba seu pai e sua mãe, e a mãe a comunidade de Israel. E aprendemos que quem desfruta de algo neste mundo sem uma bênção é como quem rouba o santo e a comunidade de Israel. O que está dizendo aqui? Você vai almoçar, você não faz uma bênção. Você recebe qualquer coisa de Hashem, você não faz uma bênção, você não agradece. Enfim, então, isso você está roubando do santo, porque tudo é dele. Mesmo que chegou à sua mão e você não pede obrigado para consumir o que é dele, então você está roubando. Isso é muito sério. Assim, quem se deleita com a sua esposa sem uma bênção é como aquele que rouba o santo e a comunidade de Israel, porque a união é consumida por 7 bênçãos. Além disso, ele é companheiro do destruidor. Além disso, ele é companheiro do destruidor. Isso é Provérbios 23, 24. Porque ele danifica a forma e a ordenação celeste, tanto mais. Então, aquele que desiste da esposa de outro para se apegar a ela, Abiaba, então, discutiu o versículo. E aqui a gente está vendo ali em cima numa questão humana, mas também aquela questão ali é numa questão espiritual, sobre o adultério espiritual, também que está sendo falado, né, sobre essa ligação, de se ligar aos céus, enfim, né, de como se usa a Sheriná, tudo isso está configurado naquele assunto ali. Rabiabe, então, discutiu o versículo e disse, deixe-me ir, pois a aurora está raiando. Ou seja, eles tinham passado a madrugada estudando a Torá, ali, e aí, ali em Gênesis, né, 11:32, está descrito isso, porque o anjo não foi capaz de prevalecer sobre Jacó. Lá em Gênesis 32, 27, vai estar falando dessa briga com esse anjo. E ele ficou brigando até ali começar a ter uma mudança do dia, a aurora está raiando. Porque o anjo não foi capaz de prevalecer sobre Jacó, é uma pergunta, porque o sol nasceu e sua força diminuiu. Porque quando a luz aparece, todos os emissários de punição são contidos. Então a comunidade de Israel comunga com o santo bendito seja ele, e essa hora é um tempo de graça para todos. E o rei tende para ela e para todos os que estão com ela, e o seu cetro do cordão da Hesed, para que todos possam estar plenamente unidos com o rei. A gente deve ver alguns aspectos dessa briga de Jacó com esse anjo. O primeiro ponto é que Jacó não se tornou Israel até que ele fosse bendito pelo lado negativo. Por que o lado negativo? O lado negativo tinha que aceitar o trato que tinha sido feito 22 anos entre o Esav e o Jacó, quando ele comprou a primogenitura, e até aquele momento ele não tinha aceitado. Então, por isso é que Jacó precisava que ele aceitasse isso. A ideia que nós temos aqui não é que é uma guerra literal, mas é que é uma guerra onde mostra o Sadik, o cabalista que estuda, acorda de madrugada, luta com seu sono, acorda, vai estudar, e amanhã pega ele. Ele venceu esse anjo. Ele venceu esse anjo que botava ele para dormir, que tinha tirado aquele direito dele viver isso. Então é assim que se vence o anjo. Não é aquela guerra que as pessoas imaginam e que realmente é uma coisa literal. E aí continua, né? É que esses anjos, eles perdem a força conforme a pessoa vai fazendo isso. Então, mesmo que a pessoa esteja muito fraca,
muito longe do eterno, com o tempo ela acordando de madrugada, ano a ano ela vai limpando, não é? Diz ali ainda que ele feriu a coxa de Jacó, na verdade o membro sexual, porque ali seria interrompido essa fusão dos meses judaicos e do ano judaico, e também a questão do ano grego, porque Israel ele vive duas situações no seu calendário. Ele é solar e lunar, né? Então ele tem os meses que são contados pela lua e o ano que é contado pelo sol. Então isso também dá uma ideia dessa fusão dessas ideias para que a pessoa durante todo esse ano ela tenha e continue estudando a Torá a todo vapor, para que a cada ano ela possa purificar, se for da vontade de Hashem, a sua alma. Então, justamente é dentro dessas forças que ele vai pegar essa energia. Ele diz aqui que essas pessoas comungam com o santo, bendito seja ele. E essa hora é um tempo de Hesed para eles, né, para o rei, e para ele e para todos que estão com ele. Está na companhia da comunidade de Israel, e se ele primeiro se aproxima dele, o atrai para ele na força do seu amor e desejo. Então ela está lotada no lado direito, e multidões do lado direito são encontradas em todos os mundos. Mas se o santo bendito seja ele é o primeiro a avançar e só depois surge, então tudo está do lado feminino. E muitas multidões sobem do lado esquerdo em todos os mundos. Por isso está escrito: quando uma mulher conceber e der à luz a um macho. O mundo inferior sendo feito do modelo do superior em todas as coisas, um homem deve concentrar seus pensamentos no santo, bendito seja ele, para que a graça Hesed possa abundar no mundo. Felizes os justos que sabem concentrar seus pensamentos no Santo Rei. Deles está escrito: vocês que aderireis ao Senhor vosso Deus, estáis todo vivo hoje. Isso é Devarim 4:4. Olha, porque eu sou moreno e porque o sol me assou. Isso é Cântico dos Cânticos 1:6. Ele disse: quando a lua estava escondida no exílio e viu o desejo de Israel por ela, ela disse: não olhe para mim, significando: não, você não pode me ver porque eu estou nas trevas, porque por um lado o sol retirou sua luz de mim, do sol, e por outro lado os filhos da minha mãe estavam com raiva de mim. Cântico dos Cânticos 1:6. E esses são os emissários do lado da severidade. Eles me fizeram um guardião do jardim. Quando a gente fala de rosto escurecido, a gente também já falou sobre isso no nosso canal, e aqui é exposto isso. Isto é de outras nações quando eu não posso manter o meu próprio jardim, né? Israel, primeiro eu guardei meu próprio jardim, e por ele também os outros foram guardados. Agora eu tenho que manter os outros para que o meu possa ser mantido entre eles.